Fala, rapaziada, tudo certo? Professor Eudes aqui falando e hoje vamos falar de química, assunto base, geometria molecular. Já de antemão, um agradecimento ao site Brasil Escola. E a geometria molecular, na prática, é o formato que uma molécula assume no espaço de acordo com o posicionamento de seus átomos ao redor de um átomo central. A ideia da geometria molecular é a seguinte: vamos ter pelo menos um átomo central e as ligações químicas, as ligações covalentes em geral, elas se espalham pelo espaço de forma que os elétrons das ligações tenham o máximo afastamento entre si. E isso é bem tranquilo de se falar, porque os elétrons, todas as ligações químicas que a gente conhece, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, são formadas por elétrons. E todos os elétrons têm carga negativa. Só por esse fato, a gente pode deduzir que os pares eletrônicos, ou seja, as ligações formadas, elas têm uma tendência, têm uma natureza de afastamento ou de repulsão. Então, se a gente pegar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ela afirma o seguinte, que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central se afastam, alterando o posicionamento dos átomos. Ou seja, o que vai determinar a geometria de um átomo, basicamente, é quantos átomos estão dispostos ao redor de um átomo central, ou a quantidade geral de átomos, né, em particular, e em relação ao átomo central, precisamos saber quantas nuvens eletrônicas estão ao redor desse átomo central, mais particularmente as nuvens não ligantes. As nuvens não ligantes são os pares eletrônicos isolados, que a gente já foi feito comentário na aula das ligações covalentes. Toda vez que o elemento químico ele faz ligação covalente e não compartilha todos os elétrons de sua camada de valência, ele passa a ter elétrons disponíveis para ligações covalentes dativas, se for necessário, mas esses mesmos pares eletrônicos, quando eles são não compartilhados, quando não estão sendo usados de forma nenhuma, eles alteram a geometria, ele altera o posicionamento dos átomos. Destaque aqui para o químico inglês Ronald James Gillespie, que criou esse modelo de geometria molecular nos anos 1950 do século XX. Vamos lá. A geometria linear ela vai ocorrer sob duas condições. Primeira condição, dois átomos. Primeira condição, dois átomos apenas. No caso aqui, estamos considerando dois átomos iguais, mas poderíamos considerar dois átomos diferentes, como, por exemplo, HCl, numa boa, ou num total de três átomos, com um átomo central, só que esse átomo central não há uma nuvem eletrônica não ligante. Ou seja, primeiro exemplo, no caso do iodo, ele é I2. Então, é iodo traço iodo. Aqui, no caso, estamos considerando as fórmulas estruturais, tá? No caso do CS2, vai ser o mesmo caso até do CO2. Por quê? Porque o carbono, se vocês fizerem a distribuição eletrônica dele, são 4 elétrons na camada de valência. Então, o carbono, para chegar à estabilidade, ou chegar a 8 elétrons, vai precisar compartilhar todos os elétrons de valência. Então, o carbono faz 4 ligações covalentes comuns, ou, nesse caso, 2 ligações duplas. Então, se o elemento químico central for tetravalente, ele vai e tiver apenas 2 elementos com ele, ou seja, um na esquerda e um na direita, vai ser linear, porque obrigatoriamente o carbono vai fazer 2 ligações duplas. Em resumo, se só existirem 2 átomos iguais ou diferentes, a geometria será linear automaticamente. E se houverem 3 átomos
também pode ser linear, desde que o elemento central não tenha par eletrônico isolado. Não tenha par eletrônico não compartilhado. Não pode ter sobra de elétron. Se fosse o nitrogênio aqui, por exemplo, ou o oxigênio, essa configuração mudaria. Bom, a geometria angular ela vai existir quando houver três elementos químicos, três átomos. Porém, no átomo central já ocorre o quê? Já ocorre o rebaixamento em relação às ligações químicas. Vocês vão reparar que os elementos dados como X, os átomos dados como X, eles estão mais abaixo. Por que acontece isso? Porque no átomo A vai ter alguma sobra de elétron. Vamos ter pares eletrônicos aqui não compartilhados. E aí o que vai acontecer? E aí vai entrar a questão da teoria da repulsão. Repulsão significa o seguinte: qual tipo de elétron repele mais do que quem? Por que isso? Todos os elétrons eles se repelem entre si, pois têm carga negativa. Então, a tendência das ligações químicas é se afastarem. Porém, se o átomo central tiver pares eletrônicos que não estão participando das ligações, esses pares eletrônicos eles têm um poder maior de afastamento. Eles causam uma repulsão maior do que esses átomos aqui, do que essas ligações aqui em particular. Então, particularmente falando, no caso do H2O, da água, reparem que o oxigênio ele rebaixa os hidrogênios aqui. Por quê? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência dele, né? Basta fazer a distribuição eletrônica dele. Ele vai usar, ele precisa compartilhar 2 elétrons para atingir essa estabilidade. Então, o oxigênio é um átomo bivalente. E quando um átomo é bivalente, com 4 elétrons disponíveis ainda para se utilizar para ligação dativa, por exemplo, lembrando, todos os elementos da família 6A ou 16 têm esse comportamento. Todos são bivalentes, todos têm 6 elétrons na camada de valência, e eles vão compartilhar 2 para fazer as ligações covalentes comuns, só que os outros 4 não estarão sendo utilizados imediatamente. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons que o oxigênio não está utilizando para fazer as ligações são pares eletrônicos não compartilhados. E esses elétrons repelem com mais força essas ligações. Então, se essas duas ligações aparentam estar mais próximas do que essas ligações aqui do CS2, é porque no CS2 não existem, no carbono, elétrons ainda disponíveis. Então, as ligações já se afastam desse jeito aqui sozinhas. Porém, no caso do oxigênio ou de outro elemento que tenha nuvens eletrônicas ou pares de elétrons não compartilhados, esses pares não compartilhados simplesmente vão exercer uma força de repulsão maior do que as próprias ligações fariam. Então, esse é o critério. Então, toda vez que tivermos 3 átomos, sendo um central, e esse central tiver elétrons não utilizados para ligação covalente, esse será o formato, geometria angular. Então, no caso aqui do oxigênio, nós temos 2 nuvens não ligantes. Então, sempre que houver no átomo, com 3 elementos, átomo central, uma ou mais nuvens não ligantes, nuvem, no caso, são pares eletrônicos, então teremos geometria angular. Na trigonal plana, nós vamos ter 4 elementos, porém, o elemento central, esse aqui marcado em D, ele não terá nuvem eletrônica. Então esse elemento ele vai ser trivalente, esse elemento central, porque ele faz 3 ligações covalentes, certo? Mas, além dele ser trivalente, ele não vai ter nuvem eletrônica. Então, nuvem eletrônica disponível ainda. O que eu chamo de disponível? É não compartilhado. Ou não ligante.
né? Já que não participa de ligação, na química a gente pode chamar de não ligante. E o que vai acontecer? O melhor elemento para isso é o boro. O boro é uma exceção do octeto por dois motivos. Primeiro, porque na família dele, praticamente todos são metais. Ele vem da família 13, 3A, ou grupo do boro. O próprio elemento dá nome à família. Então, o boro e os seus irmãos de família têm 3 elétrons na camada de valência. Porém, ele tem uma característica mais próxima dos ametais. Então, ele não vai participar de ligações iônicas doando elétrons, e sim recebendo. E essa característica do boro é única também pela teoria do octeto. Ele é uma exceção do octeto. A estabilidade dele é feita com 6 elétrons em vez de 8. A teoria do octeto ela não é exatamente perfeita, tem algumas exceções, porém, ela é bastante aplicável dentro da tabela periódica, mesmo hoje. Então, enquanto a regra for para a maioria, a regra continua. Então, o boro é uma exceção. Bom, o boro é trivalente, só faz 3 ligações e chega no máximo a 6 elétrons. Então, ele vai fazer uma ligação com cada hidrogênio que está aqui. Esses hidrogênios poderiam ser substituídos por outros átomos monovalentes, como cloro, flúor, bromo, etc. Porém, o importante é o átomo central. Eu tenho quatro átomos aqui no total, só que o elemento químico central, para forçar a geometria trigonal plana, ele precisa ser trivalente, então ele tem que fazer 3 ligações. E, no caso, o boro não tem, quando fizer as 3 ligações, ele não tem mais elétron nenhum. Ele compartilhou todos os elétrons que ele tinha em sua camada de valência. Então, todos os 3 elétrons da camada de valência do boro estão participando das ligações. Então, a alteração na geometria ela se dá quando o elemento central tem nuvem eletrônica não ligante. Então, vamos lá. Com 4 átomos, com um átomo central, a primeira geometria possível é a geometria trigonal plana. Com 3 átomos, ela pode ser linear ou angular. Linear, se o átomo central não tiver nuvens eletrônicas não ligantes, ou seja, compartilhar todos os elétrons em sua camada de valência. E se o átomo central não compartilhar todos os elétrons da sua camada de valência, ele vai ter nuvens eletrônicas ou pares eletrônicos não ligantes, porque não participam de ligação, o que vai alterar a geometria para angular. Com 2 átomos, é 100% linear, sem outra possibilidade. Então, com 4 átomos, a primeira possibilidade é a geometria trigonal plana, já descrita aqui. Um elemento químico central, o átomo central, precisa ser trivalente e compartilhar todos os seus 3 elétrons da camada de valência. No caso aqui, o boro é o exemplo perfeito. No caso da geometria piramidal, o que vai acontecer se o átomo trivalente tiver nuvem eletrônica não ligante, vai acontecer esse esquema do RX aqui. Então, a gente pode substituir o R por nitrogênio ou fósforo, que é uma característica da família 15. O que vai acontecer aqui no caso do pH3? O fósforo, ele simplesmente vai rebaixar 2 hidrogênios, eles ficaram nas laterais e passaram para baixo, por quê? O fósforo ele é da família 15, ou grupo do nitrogênio. Nessa família, todos têm 5 elétrons na camada de valência, normal. E aí, no caso, o fósforo, ou até o mesmo nitrogênio, ele vai fazer 3 ligações. Tem que fazer 3 ligações, porque nas ligações covalentes é necessário, para montar a ligação química, compartilhar elétrons. E o número de elétrons compartilhados é o número de elétrons necessários para fechar 8 elétrons para a enorme maioria dos elementos. Então, o fósforo está dentro da regra. Para fechar 8 elétrons, ele vai precisar compartilhar elétron 3 vezes. Estão aqui as 3 ligações. Porém, como o fósforo tem 5 elétrons em sua camada de valência, ele vai compartilhar 3 e vai ficar com 2 elétrons
não ligantes, ou uma nuvem eletrônica não ligante. Nuvem eletrônica é o termo utilizado para par de elétron, tá? Então, cada ligação química é feita de dois elétrons ou um par de elétrons. E esse par de elétrons é chamado de nuvem. Por que nuvem? Porque os elétrons não estão parados aqui. Eles estão circulando entre as eletrosferas do fósforo e do hidrogênio ao mesmo tempo. Por isso é feito em nuvem, tá? É o termo mais atual a se utilizar. Então, nuvem eletrônica não ligante significa par eletrônico não ligante. Então, eu tenho um par de elétrons aqui em circulação por cima do fósforo que rebaixa, que repele as ligações químicas o mais distante possíveis dele, formando essa estrutura de pirâmide ou piramidal. Então, a diferença entre a geometria piramidal e a geometria trigonal planar, ou trigonal plana, é que o elemento central, aliás, em ambas tem 4 átomos no total, só que o átomo central, na geometria trigonal plana, ele não terá outras nuvens eletrônicas que não sejam das ligações, e no caso da geometria piramidal, sim, teremos uma nuvem eletrônica não ligante. Teremos elétrons que não participam da ligação e ele promove a repulsão dessas 3 ligações aqui. As próximas geometrias vão envolver uma característica importante. Dificilmente vai ter participação de nuvens eletrônicas além das ligações, ou não ligantes. Agora, vai ser mais pela questão do número de átomos mesmo. E a primeira é a geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica, ou geometria de tetraedro, tecnicamente, vai ter esse modelo aqui simplificado. Então, como é que ela vai acontecer? 5 átomos com um átomo na camada de valência. Então, por exemplo, o SiH4. O Si é silício, ele é da família do carbono. Nessa família, todos são tetravalentes. E o que vai acontecer é que, no caso do silício, teremos 4 ligações com 4 átomos, podem ser iguais ou diferentes, desde que sejam monovalentes aqui. E, no caso, nós temos 4 nuvens eletrônicas. A diferença entre a piramidal e a tetraédrica, embora na tetraédrica esses 2x aqui deveriam estar um pouco mais para baixo, porque no caso da piramidal, temos um par eletrônico não ligante rebaixando as ligações. E na tetraédrica, ou seja, aqui nós temos 4 nuvens eletrônicas, só que uma é não ligante. Aqui nós temos 4 nuvens eletrônicas, só que todas com ligação, o que obriga a ter mais um átomo. Ou a geometria tetraédrica pode ser melhor resumida como tendo 5 átomos com um átomo centralizado. Porque quando eu tenho um átomo centralizado e 4 periféricos, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e essas próprias nuvens eletrônicas vão se afastar. Como aqui está no caso do silício, do SiH4. Só adendo, esses 2 hidrogênios aqui que estão na direita e na esquerda deveriam estar mais para baixo um pouco, tá? Que no caso do desenho está no formato simplificado. Bom, outra geometria é a geometria bipiramidal. A partir daqui é que começa a entrar a questão das ligações dativos, particularmente. Por quê? Porque, como eu falei, vocês vão lembrar que no caso de alguns elementos, eles não utilizam todos os seus elétrons para a ligação covalente comum. Então, a gente pode chamar a ligação covalente dativa, entre aspas, de octeto expandido, por assim dizer. Por quê? Porque o fósforo ele faz normalmente 3 ligações e tem elétrons que não são utilizados. Mas aqui está fazendo 5, professor. Pois é. No caso, para você forçar novas ligações, é necessário ligações covalentes coordenadas, tecnicamente. Então, o que vai acontecer? Então, o fósforo ele vai fazer mais ligações do que o tradicional
porque originalmente ele tinha par eletrônico disponível. Então, as próximas duas geometrias, que são a bipirâmide e a octaédrica, vai se tratar da seguinte forma. Na bipirâmide, vamos ter um átomo pentavalente no centro. Ou seja, se é pentavalente, ele vai fazer 5 ligações, e nessas 5 ligações, o átomo que antes era trivalente e tinha elétrons de reserva, ou seja, não eram utilizados nas ligações, serão utilizados nas ligações seguintes, que é o caso do pH5 ou PCl5. Então, vamos ter 6 átomos com átomo central. Esse átomo é um átomo do grupo 15, ou da família do nitrogênio, e ele vai utilizar os 5 elétrons nas ligações, o que é um caso bastante raro. Não é um caso muito comum. Próxima e última geometria é a geometria octaédrica. Mesmo caso. Tá? No caso da geometria bipiramidal, aliás, a partir da tetraédrica, não existem mais nuvens eletrônicas fora das ligações. Então, o formato é dado pela repulsão, pelo afastamento dos próprios átomos em questão. Certo? Só para comentar. Bom, já falei então da bipiramidal e a última aqui do vídeo será a geometria octaédrica. Ou seja, a geometria octaédrica, se você ligar os pontos, pelo menos no formato menos simplificado, vai lembrar um octaedro. E no caso do modelo padrão é o seguinte, nós teremos um elemento químico aqui, central, e ele vai se tornar hexavalente. Os elementos químicos capazes de se tornarem hexavalentes, os melhores, são os elementos químicos do grupo do oxigênio, os calcogênios. Lembrando, esta família é capaz de fazer, normalmente, 2 ligações covalentes comuns. Então, os elementos químicos do grupo 16, eles são bivalentes. Porém, eles têm 4 elétrons que não são utilizados em ligações covalentes comuns. Então, aqui nós temos um caso onde um elemento da família, no caso aqui embaixo vai ser o fósforo, está usando as 2 ligações covalentes tradicionais e ainda tendo outros 4 átomos ao redor para forçá-lo a gastar os elétrons restantes. Então, os melhores elementos químicos para se tornarem hexavalentes são aqueles que têm 6 elétrons na camada de valência, o que dá exatamente o grupo do oxigênio, os calcogênios. Tá? Só que lembrando, para você chegar nessa configuração, é necessário ter mais átomos do que os 2 originais da ligação covalente comum. Tá? Então, aqui no caso, nós temos aqui na molécula do SF6 o enxofre, que é dessa família, e ele vai fazer 6 ligações, porque tem 6 átomos para fazer ligação, e ele tem 6 elétrons na camada de valência. Lembrando que, originalmente, são só 2, e os outros compartilhamentos aqui, ele já terá 8 elétrons na camada de valência, e já faz compartilhamentos diretos para esses átomos aqui, tecnicamente. Então, vamos resumir agora essas geometrias de modo mais simples. Então, agora que fizemos a explicação tradicional, vamos fazer a explicação em modo resumido. Geometria linear, com 2 átomos sempre, ou 3 átomos, desde que o átomo central não tenha nuvem eletrônica não ligante, ou seja, não tem elétrons fora das ligações covalentes. Geometria angular, sempre vamos ter 3 átomos e o átomo central tem elétrons fora das ligações, elétrons não ligantes. Além dos elétrons das ligações covalentes, vai ter elétron ainda não compartilhado. Trigonal plana, 4 átomos e o átomo central só tem elétrons nas ligações, não tem elétron por fora. Piramidal, 4 átomos e o átomo central ele terá pelo menos uma
nuvem eletrônica não ligante, ou seja, vai ter pelo menos 2 elétrons que não participam das ligações. Tetraédrico, nós teremos 5 átomos, sendo que o átomo central ele é tetravalente, vai fazer 4 ligações covalentes e não teremos nuvens eletrônicas além das ligações. A partir da tetraédrica, a geometria tetraédrica em diante, só teremos átomos. A repulsão vai se dar só pelos pares eletrônicos compartilhados, ou só pelas ligações covalentes, tá? Então, na geometria tetraédrica, o átomo no centro é tetravalente, tetraédrico, 4 ligações. Então, os elementos aqui no meio vão ser particularmente da família do carbono. A família do carbono, grupo 14, ou 4A, tem essa característica. Vai ser rodeada, então, por 4 átomos aqui, por mais 4 átomos. Na bipiramidal, nós temos vamos ter aqui 5 ligações covalentes para formar a bipirâmide, e o átomo central ele será pentavalente, então vamos ter um total de 6 átomos, 5 periféricos e um central, e no caso o elemento vai ser um elemento químico da família do nitrogênio, mais particularmente do fósforo para baixo. Então, aqui teremos ligações covalentes comuns, que são 3, e o elemento químico usando seus elétrons de reserva para outras ligações necessárias, que seriam outros tipos de ligação covalente. Então, simplificando a geometria bipiramidal, nós temos 6 átomos como central, e esse central ele será da família do nitrogênio, ou seja, alguém capaz de usar os 5 elétrons de sua camada de valência. E na octaédrica, nós temos 7 átomos no total, sendo o do meio, o central, hexavalente. E esse do centro não vai ter nuvens eletrônicas sobrando, porque vai usar os 6 elétrons de sua camada de valência. E esse elemento vai ser um elemento do grupo 16, 6A, calcogênios. Ou seja, vai ser um representante da família do oxigênio. Bom, o vídeo ficou relativamente longo, mas esse assunto aqui exigiu mais um pouquinho. Então, esse vai ser o final do vídeo. Agradecimento principalmente aqui ao mestre Diogo Lopes Dias, autor do artigo, beleza? Pelo trabalho, deixa tudo bem organizado. E é isso, galera. Esse vai ser o final do vídeo, então. Um abraço a todos e até a próxima.